Segunda Crônicas, capítulo 14, versículo 1. História de um rei chamado Asa. Rei Asa. Amém? Todo mundo encontrou? Vamos lá. Segunda Crônicas 14, versículo 1 vai dizer assim: E Abias dormiu com seus pais, e sepultaram ele na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Olha só, ter paz durante 10 anos, sem problemas, sem guerra, sem inimigos. Deus deu essa bênção para ele por 10 anos. Versículo 2. E Asa, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque ele tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e os quebrou, as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor seu Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Até aqui. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós, nesse momento, apenas queremos ouvir a tua voz. Então vem com a tua unção, com a tua palavra, vem com a tua revelação, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Fala aquilo que precisamos ouvir, Pai. É isso que estamos sedentos, é isso que mais queremos, é ouvir a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse texto aqui, ele é relatado aqui em 2 Crônicas e também nos livros de Reis. Essa mesma história do rei Asa. E é um texto que eu gosto muito, eu já falei, já fiz estudos sobre ele várias vezes, porque é uma história que nos ensina muito. E para a gente entender um pouco dessa história, eu quero dar um pouco de contexto histórico da Bíblia. Nós sabemos que ali iniciou em Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve seus filhos, aí José vai para o Egito. A gente conhece essa história, tem filme e tudo. Aí depois vem o tempo que eles saem do Egito, vão para a terra prometida ali com Moisés, Josué. E quando eles entram na terra prometida, inicia o tempo dos juízes, onde Josué foi o primeiro juiz e Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel foi o último juiz. Depois de Samuel vai entrar o tempo dos reis, que Israel vê a cidade e fala: eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. E Deus concede um rei para ele, onde ali Saul é o primeiro rei. Ele começa bem, mas o problema de nós é que às vezes começamos bem, mas não terminamos bem. E Saul, ele começou muito bem, mas acabou não terminando bem. Então vem Davi. Davi, o melhor rei, o rei que nós espelhamos, louvores, uma adoração a Deus, um homem segundo o coração de Deus. O tempo passa, vem Salomão. E aqui que está, porque Salomão foi um homem que Deus deu uma sabedoria tal, uma riqueza tal, uma paz para o seu reino, deu tudo para ele. Mas no final da vida de Salomão, ele também esquece do Senhor Deus. E Deus ali pega o reino de Israel, e ele vai dividir em dois. Então vai ficar, porque Israel era dividido em 12 tribos. Então fica 10 tribos para cá, formando a nação de Israel. 2 tribos para cá, Judá e Benjamim, que forma os judeus, né? Judá. Então é dividido Israel em 10 e 2. E esse rei aqui, Asa, ele vai reinar nessa parte aqui menor. Era menos estrutura, não era tão rica, não tinha tantos soldados, porque de 12 ele foi reinar em 2. Entende o contexto? Então quando ele assumiu o trono,
Ele falou, tudo que aconteceu de errado com os meus pais, com meus avós, com os outros reis, eu quero fazer tudo diferente na minha vida. Eu quero fazer tudo para agradar a Deus. Eu quero amar a Deus. Eu vou tirar toda idolatria, eu vou tirar toda sujeira, eu vou tirar tudo de errado. Eu vou tirar. E pode ver que a Bíblia chama ele, que ele era filho de Davi. Quer dizer que ele está falando de, ele servia a Deus corretamente, como Davi servia. Ele fala, então, tinha os bosques que eles faziam as coisas erradas, tinha as imagens, tinha tudo. Ele falava, eu não quero nada de errado no meu reino. É uma posição. Nós temos que ter essa posição de falar, Senhor, tudo aquilo que desagrada a Ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, que é o pecado, que desagrada, eu quero tirar isso da minha vida. Porque a nossa luta contra o pecado, não vai ser Deus que vai pegar algo da sua mão e vai tirar. Não é Deus que vai pegar aquilo e vai me tirar. Ele me dá força, Ele me convence pelo Espírito Santo. Mas a ação de escolher, de fazer, a escolha é nossa. Então, a palavra de Deus vem nos falando e nos ensinando. Asa cresceu sendo ensinado sobre a palavra de Deus. Quando ele assumiu o reino de Judá, ele falou, tudo aquilo que eu aprendi sobre Deus, eu quero colocar em prática na minha vida. E aí a gente lê o texto e fala, e ele teve paz por 10 anos. Daí agora a gente olha algumas coisas e fala assim, mas por que Deus deu paz por 10 anos para ele? E eu estou aqui faz 10 anos sofrendo. Por que esse está vivendo uma vida boa e eu estou vivendo? Será que eu não estou tendo a mesma atitude que Asa? Porque Asa, tudo que ele podia fazer, ele fazia. Se ele via coisa errada, ele tirava. De tão compromissado com Deus, que nem a mãe dele escapou. A mãe dele tinha umas imagens escondidas ali, que desagradava a Deus. Ele falou, olha mãe, se você vai continuar com isso, então a senhora não vai ser mais rainha do meu reino. Você entendeu o compromisso com Deus? Ele falou, nem a minha mãe, se minha mãe foi servir de pedra de tropeço, nem ela vai ficar no meu reino, porque tudo que eu fizer vai ser para agradar a Deus. E a gente conhece a parábola das casas. Uma casa representa aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Outra casa é que ouve a Deus e a pratica. Qual permanece? As que pratica. Por que Asa permaneceu em paz? Porque ele ouviu e praticou a palavra de Deus na sua vida. Então isso tem que ser uma meta, uma lição. Todos os dias acordar e falar, Senhor, eu quero ter esse coração. De falar, Deus, eu quero te servir verdadeiramente. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Sonda-me e me conhece. Porque às vezes nós vamos acostumando e isso é um grande problema. Quando eu acostumo com as coisas erradas, e aquilo que é errado já não me condena mais, já não me incomoda mais. Aquilo que está lá no canto, lá que eu sei que não presta, já não faz tanta diferença. E quando eu começo a andar dessa forma, eu não consigo ter essa vida de Asa. Eu vou acabar escorregando, vou acabar ali me dando mal, por aquilo mesmo que eu estou praticando. Então que nós podemos ter essa determinação, esse coração, esse objetivo de falar, Deus, eu quero te servir em todas as áreas da minha vida, Senhor. Eu quero te servir com a minha casa, com o meu reino, sabe, o meu trabalho, com a minha família, com tudo que eu tenho, Senhor, eu quero te servir. Esse desejo tem que estar nos nossos corações. Asa, ele teve esse desejo, ele praticou, e Deus começou a abençoar ele. E isso é uma promessa. Você começa a servir a Deus, você começa a buscar a Deus, Deus ele vai te abençoar. Eu nunca vi, e não existe, você pode conversar com qualquer pessoa, uma pessoa que se dedicou a Deus e ficou pior. Não existe. Deus ele nunca vai nos deixar pior.
É óbvio que temos lutas, temos dificuldades, como Asa vai ter, mas Deus sempre vai estar te ajudando, te abençoando, te guardando. Jamais. E você vê que Asa, ele começa a prosperar, começa a criar muralhas, começa a criar o exército, e Deus começa a abençoar ele em tudo. Se eu quero ser abençoado em tudo, eu preciso primeiramente dar a minha vida para Deus em tudo. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me enriqueça, eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus me dê vitória, eu quero que Deus me faça esse milagre. Mas aquilo que é minha parte, eu divido em partes, e só uma parte eu dou para o Senhor. Ele falou, a minha família, o meu reino, a minha casa, a minha vida, o meu dinheiro, o exército, tudo vai servir ao Senhor. Tudo que está na mão de Asa foi servir ao Senhor. Não tem meia parte, não tem meio termo, é tudo ou tudo com Deus. É isso que devemos entender. Então Asa, ele começou a ser próspero, começou a ser abençoado, começou a enriquecer, e é uma vida boa que Deus deu para ele. Mas mesmo ali, naquele tempo, fala que foi por 10 anos, então passou o tempo. Quando passa esses 10 anos, vai vir uma guerra na vida de Asa, e eu gostaria de ler com vocês, versículo 9 do versículo 14. E Zera, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens, e 300 carros, e chegou até a Maresa. Só para vocês entenderem, Asa, o exército dele, era um exército de 300 mil homens. A Etiópia, ele tinha um exército de 1 milhão de homens. Deu para entender a diferença? O que ele tinha de soldado, Asa tinha de soldado, o inimigo tinha de carro. Então não dava para lutar. É mais de 3 por 1, não dava para lutar. E o inimigo começou a invadir os termos de Judá. Versículo 11. E Asa, ele clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e em teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Olha só que maravilha. Asa não tremeu na base, como diz aí a linguagem. Ele não ficou com medo, ele não ficou assustado. Ele se preparou, ele fez aquilo que tinha que fazer. Ele põe de frente ali os exércitos e ele fala: antes de lutar, o que vamos fazer? Vamos clamar ao Senhor. E ele faz essa oração. E ele ora ao Senhor: Senhor, nada é para ti. Quer ajudar o quem é forte, quer ajudar o quem é fraco, porque é tu que faz nas nossas vidas. Entendeu o reconhecimento? Eu queria só dar 2 exemplos. Eu lembro de uma situação, novo de casado, trabalhava lá em Itu, e acordava, eu pegava ônibus ali na praça ali da Popular, e eu acordei um dia cedo, com meu pai me chamando, e eu olho ali, o horário era umas 5 e pouco da manhã. Aí eu saio, que eu morava no fundo da casa dos meus pais, saio, vou na cozinha, olho para cá, olho para lá, não tinha ninguém lá no quintal. E quem já foi lá sabe, tem um pé de manga ali, é grande o quintal. Aí eu olhei e não ouvi nada. Eu falei, mas meu pai me chamou. Aí eu vou dar uma volta na casa e todo mundo dormindo. Eu falei, mas quem me chamou? Volto para casa, olho, mais 5 horas da manhã ainda, o ônibus é às 7h30, então dá para dar um cochilo gostoso, ainda tão gostoso, você acorda mais cedo, olha no relógio, vou dormir mais um pouquinho. Mas quando eu deitei, eu entendi, ali veio a revelação, de quem estava me chamando. E na hora assim, eu senti assim, vá orar. Mas orar às 5 horas da manhã, eu não sei se você tem todo esse ano, para mim foi muito difícil. Então eu falei, vou orar um pouco, deitado aqui na coberta.
Senhor meu Deus, e eu não vi mais nada. Eu só acordei com o relógio de novo despertando para mim ir trabalhar. E naquele dia, e de verdade, irmão, foi um dos piores dias do meu trabalho. Tudo que tinha que dar errado, deu. E tudo que tinha que dar certo, deu errado também. Foi um dia assim que eu falo, meu Deus do céu. E toda vez que dava uma coisa errada, que ali tinha várias lojas ali, e parou as 6 lojas. Aí subiu o chefe lá na sessão, lá para falar com a gente. Imagine você, chefe, dono de 6 lojas, e as 6 lojas sem poder vender. Imagine como ele subiu de bom humor para falar com a gente. Foi um dia ali, assim, estressante, e toda vez que acontecia alguma coisa, eu falava assim, ai, se eu tivesse orado antes de sair de casa, se eu tivesse orado a oração de Asa, falando, Senhor, ajuda no Senhor, porque nada é para ti ajudar o poderoso de pequena ou de pouca força, nada é para ti, ajuda no Senhor nessa guerra. Eu vejo que a gente às vezes está enfrentando problemas, enfrentando dificuldades, porque a gente não tem essa atitude de Asa. Será que esse problema que você está chorando, já não teria resolvido se você tivesse orado no começo? Será que o Senhor já não tocou no seu coração algo para você fazer e você não fez, e você está aí chorando, sofrendo? Porque o Senhor sempre manda o escape, a ajuda para nós. Deus não nos deixou órfãos, sozinhos, não. Ele é Pai e cuida das nossas vidas. Como aquele dia o Senhor cuidou, Ele me acordou ali, me orientou a orar, me orientou ali a buscar ao Senhor, e eu não fiz isso. E eu passei todo aquele dia ali terrível. O Senhor está nos orientando. Deus, Deus fala conosco, Deus, Ele ama nossas vidas, Ele quer cuidar de você, como queria cuidar de Asa. Então não importa se você está enfrentando um problema fácil, ou um problema impossível como Asa, de 1 milhão de inimigos, não importa se é uma enfermidade fácil, uma enfermidade pequena, uma enfermidade que tem alcance dos médicos, dos medicamentos, ou uma enfermidade incurável. Não importa o tamanho de uma dívida, o que importa é que nós confiamos no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então essa oração tem que ser uma oração que nós fazemos todos os dias, uma base, falando, Senhor, ajuda-nos Deus contra esse inimigo, ajuda-me Deus nessa batalha, ajuda-me Deus no meu trabalho, ajuda-me Deus a ser fiel a Ti, Senhor, que às vezes a maior batalha está aqui dentro. Versículo 12, ele ora ao Senhor. Aí vem o versículo 12, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes, e Asa e o povo que estava com eles o perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, aleluia. O problema impossível se tornou uma riqueza na vida de Asa. O problema impossível, vou falar de novo, talvez a gente não entendeu. O problema impossível na vida de Asa se tornou a riqueza de Asa, se tornou a prosperidade de Asa. Será que aquele dia não era o dia da minha prosperidade? Eu fico pensando se eu tivesse orado. Será? Porque Asa aqui era o problema, ele orou e se tornou prosperidade. Eu não vou perder mais a oportunidade de orar ao Senhor. Todos os dias, quando você acordar, fale, Senhor, eu quero orar a Ti, Senhor, eu quero me dar essa vontade, Senhor, sabe, convence o meu coração pelo Teu Espírito Santo, que ao sair eu falo assim, Senhor, ajuda-me, como Tu ajudou a Asa, Senhor, seja simples, seja complicado, seja de 1 milhão, seja contra 1, eu quero a Tua ajuda, Senhor. É isso que precisamos, é esse coração de Asa. E Deus abençoou, e ali uma guerra impossível,
O Senhor ali foi na frente e derrotou todos aqueles inimigos, como fosse um só homem. Sabe, eles nem precisaram lutar, eles só foram lá perseguir. Então é Deus que vai fazer na nossa vida. Eu sei que a gente faz conta, a gente é lógico, a gente precisa de 2 mais 2 é igual a 4, a gente precisa formular um plano, mas é o caminho do Senhor que é estabelecido na nossa vida. A solução está no Senhor, na sua vida, a solução está no Senhor. Então eu não preciso viver com medo desse inimigo de 1 milhão de etíopes, eu não preciso viver angustiado por isso, eu posso viver confiando no Senhor. O meu coração não vai mais se mover pela dificuldade, mas meu coração vai se mover na confiança no Senhor, porque eu sei que Ele pode me dar aqueles 10 anos de paz, 10 anos de prosperidade, mas no dia da angústia, o Senhor vai cuidar da minha vida. É o socorro bem presente na hora da angústia. É na hora da angústia, Ele é o socorro bem presente, aleluia. Ele não deixa a gente sozinho. No momento da angústia, Ele é bem presente. Ele está presente. Se você está passando por angústia, Ele está bem presente na sua vida. Deus, Ele é presente, mas no momento mais difícil, Ele é bem presente para você e para mim. Ele está junto de nós, cuidando de nós. Sabe, Ele quer nos ajudar, irmãos. Mas às vezes a gente quer ir lutar sozinho. Às vezes a gente confia naquilo que temos. Às vezes nós deixamos o medo nos colocar para trás e corremos como covardes, esquecendo que nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco. E Deus, Ele fala com Asa. E eu queria ler no capítulo 15 com vocês. No versículo 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve, minha Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com eles. Se o buscares, você vai achar, porém se os deixare, vos deixará. Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse a lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque a gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quando você busca a Deus, vai ter uma recompensa. Deus é galardoador daquele que os busca. Então, vou dar uma notícia para você, se você entendeu esse texto. De você sair da sua casa, você se arrumar, numa noite fria, vir aqui na igreja, louvar ao Senhor, com certeza Deus vai te recompensar. É óbvio que eu não faço isso por troca, eu faço por amor. Eu venho aqui na igreja por amor, eu toco por amor, a gente limpa a igreja por amor, a gente presta serviço por amor ao Senhor. Mas independente da sua motivação, Deus vai te recompensar, acredite nisso. É um Deus que Ele é recompensador, Ele é galardoador. E Ele fala: enquanto você me buscar, você vai me achar. Enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você. Eu estou junto com você. Deus, é a promessa dEle. Ele fala: enquanto você estiveres comigo, eu vou estar com você, eu não vou te abandonar. No momento da angústia, Ele é bem presente, aleluia. Creia nesse Deus Todo-Poderoso.
Creia nesse Deus que cuida de nós. Até quando o desespero vai mandar na nossa vida? Até quando o medo vai ditar a regra na minha vida? Até quando a falta de fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós estamos ouvindo hoje. Eu só estou lendo a Bíblia para vocês. Eu estou lendo aqui que Deus nos guarda, que Deus nos abençoa, é que Deus nos livra, e é que Deus que nos recompensa. É isso, é a Deus, é o Evangelho puro e claro. É Deus que faz na nossa vida. Nós não podemos abandonar essa fé, nós não podemos desanimar, mesmo no dia da angústia, que a gente está vendo todos esses inimigos vindo. Quando você vê tudo de errado, você precisa continuar firme. Mas eu não tenho condição nenhuma. A Asa também não tinha condição nenhuma. Possibilidade zero. O impossível, mas é o Deus das causas impossíveis. Mas não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Tenha essa fé no seu coração. Volte a acreditar como você acreditava lá atrás. Sabe, criança é muito simples. O que você fala, a criança acredita. Ela acredita independente se tem lógica ou não. E Deus, Ele fala sobre sermos crianças. É sobre acreditar no Senhor. Sem perguntar, mas não tem lógica, mas não é para ter lógica. Não tem lógica um exército de 300 mil vencer mais de 1 milhão. Mas com o Senhor não é pela lógica, é pelo poder do braço do Senhor, é por Ele que faz na nossa vida. Mas eu gostaria de ler no capítulo 18. Não, me perdoe, no capítulo 16. No versículo 1. Capítulo 16, versículo 1. E no 36º do reinado de Asa, 36 anos reinando. 36 anos é bastante tempo. Baasa, rei de Israel, lembra de Israel e Judá? A parte ali de 10 tribos. Ele subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair nem entrar. A Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor, da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança haja entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Até aqui. Passa 36 anos, é tempo que Deus abençoa, Deus dá paz, Deus prospera. Mas o tempo, ao mesmo tempo que pode nos amadurecer, nos ajudar, também pode nos fazer acostumar com algumas coisas. Asa estava vivendo numa paz agora, numa bênção, rico, próspero, sabe, o sonho. O rei de Israel, lembra? 10 tribos, 2 tribos. O rei de Israel começa a invadir o reino de Judá. E lembre-se, o primeiro exército era de 1 milhão, muito maior que as 10 tribos de Israel. Com aquele exército, ele acabava com Israel e com Judá junto. Quando o primeiro lá invade Judá, Asa busca ao Senhor. Quando as 10 tribos aqui invadem Judá, aonde Asa vai? Para outro rei. Ele vai buscar o rei da Síria. E parece loucura, como que pode uma pessoa que teve uma experiência tão grande com Deus, de um livramento tão grande, agora de um problema menor, mas também inalcançável pelas forças de Asa, de um problema menor, mas também ali muito difícil, ele vai buscar a homens,
você vê que a inconstância de uma pessoa pode ser muito perigoso. E aí, se você percebeu no texto, o que ele faz? Ele pega o ouro da casa de Deus, ele pega aquilo que era de mais valioso na casa do Senhor, e entrega na mão do rei da Síria, e fala: rei da Síria, você é o meu guardião nesse momento, me guarda do exército de Israel. Não é pesado isso? Tirar aquilo que é de Deus, para colocar na mão do rei da Síria, por causa de um problema. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O coração de Asa já não estava mais do Senhor. O tempo tirou o coração de Asa do Senhor e colocou na confiança humana. E Asa ali confiou no rei da Síria, e o rei da Síria ali resolveu ali em partes o problema. Mas aquilo foi muito mal na vida de Asa, que vem um profeta e fala assim: olha, Deus já não te livrou lá no passado, Deus já não fez isso, livrando de 1 milhão de homens, porque agora você está correndo atrás dele? E Deus nos confronta com nossas atitudes erradas, Deus nos confronta, o Espírito Santo nos convence, sabe, vem aquela palavra e muitas vezes a gente até incomoda, a gente não gosta, vem aquela palavra e dá de frente, sabe, de frente comigo, e eu não gosto daquela palavra, mas é o Senhor às vezes falando, porque nem tudo que Deus vai falar é aquilo que eu quero ouvir. Deus vai falar aquilo que tem que ser falado, e Deus fala: Asa, está errado, você está buscando a homens, não a Deus. Asa olha aquela situação, pega o profeta e manda para a cadeia, porque ele perdeu totalmente ali a visão, e ele fica doente, vem uma doença sobre Asa ali nos seus pés, e vai terminar esse capítulo falando assim: e com tudo isso, Asa não se lembrou do Senhor Deus Todo-Poderoso. O que eu quero dizer com isso? É que eu posso viver uma vida de milagre, de bênção, mas no dia que eu parar, eu vou ficar sozinho. E o Senhor ali falou com ele, tentou mostrar com ele. Asa ficou doente, o Senhor ali buscando o coração de Asa, mas Asa se fechou a Deus. Se por acaso seja o meu caso hoje, Senhor, eu quero voltar a ser aquele Asa que busca o Senhor, aquele Asa que tira os altares que estão errados, aquele Asa que mesmo no impossível está confiando no Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje é uma noite que o Senhor quer nos trazer de volta a esse propósito, nos trazer a verdadeira essência. Asa não era esse homem que confiava no rei da Síria. O verdadeiro Asa é aquele rapaz, aquele moleque que confiava em Deus com todas as suas forças, que falava: nem a minha mãe, se minha mãe tiver errado, nem minha mãe eu passo o pano, porque eu quero agradar a Deus. Esse é o coração que devemos ter nessa noite. Deus, Ele pode livrar você desse problema. Deus, Ele vai fazer esse milagre. Deus, Ele pode sim fazer isso. Mas que o nosso coração sempre esteja no Senhor, nosso Deus, em todos os momentos. Não é o tempo que vai passar e nos tirar, não é a dificuldade, não é nada. Nós devemos permanecer sempre no Senhor. Quando eu leio a história de Asa, eu olho assim e falo: podia ser diferente essa história. Eu falo: podia ser diferente, mas Asa escolheu o rei da Síria no final da vida. Mas hoje nós podemos fazer uma escolha e falar: Senhor, eu ainda te escolho, Senhor. Eu ainda te escolho. No momento bom eu vou te escolher, no momento ruim eu vou te escolher, no momento da prosperidade eu vou te escolher, no momento da doença eu vou te escolher, no momento do milagre eu te quero, Deus, eu te quero em todos os momentos.